Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos dando sequência àquela série de estudos sobre os evangelhos, mas hoje a gente vai falar sobre Atos dos Apóstolos. Isso porque, na verdade, Atos dos Apóstolos é parte do Evangelho de Lucas originalmente. É uma obra em 2 tomos, em 2 volumes. E não apenas porque se trata de um mesmo autor, seja qual for esse autor, a tradição afirma que é Lucas, é bem provável que seja, mas independente de quem seja, o mesmo autor de Lucas também escreveu Atos. E por que a gente pode falar isso? Porque há muitos vínculos, não apenas teológicos entre os 2 livros, mas também literários. Dentre os pontos em comum, por exemplo, nós temos o mesmo destinatário, Teófilo. Tanto no prefácio de Lucas quanto aqui no prefácio de Atos, Teófilo também é citado pelo autor do livro. E além disso, a narrativa do final de Lucas é, na verdade, o início de Atos. A gente pode perceber que onde um termina, o outro começa. Então há um vínculo muito grande entre os dois e a gente pode realmente perceber que há uma linha de salvação que perpassa o Evangelho e chega até o livro de Atos. Como falamos no vídeo sobre o Evangelho de Lucas, aliás, eu vou deixar o vídeo linkado no final desse vídeo aqui de Atos, existe uma linha de salvação que Lucas liga ao Antigo Testamento, perpassa o seu Evangelho, o ministério de Jesus, e em Atos dos Apóstolos culmina na igreja. Então a gente percebe nitidamente que há uma linha, há realmente um percurso que vai ligando esses elementos históricos numa única história da salvação. Mas sobre Atos dos Apóstolos, o que podemos falar sobre ele? Antes de tudo, esse nome não pertence a esse livro. Esse nome foi dado posteriormente. E, aliás, é um nome que não se adequa muito bem. Se a gente vai ler o livro de Atos, a gente vai perceber que existem 2 personagens principais ali em Atos, Pedro e Paulo. Então, poderia ser Atos de Pedro e Paulo. Mas, na verdade, até mesmo Pedro ali, no livro de Atos, é apenas uma preparação para Paulo. Paulo é o grande protagonista do livro de Atos. E isso atende a uma intenção teológica do livro. E isso atende a uma lógica teológica do livro. O percurso de Atos, a narrativa que o Atos está mostrando, é exatamente a trajetória descrita em Atos 1:8. Esse versículo diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então perceba, Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Aqui existe uma espécie de círculo concêntrico que vai se expandindo cada vez mais. Então, Atos segue esse percurso. Ele começa em Jerusalém, no nascimento da igreja, ele se expande pela Judéia, por Samaria, e vai com Paulo até os confins da terra, simbolizado no livro por Roma. Aliás, o último capítulo do livro de Atos é exatamente a descrição de Paulo em Roma, pregando o evangelho sem impedimento algum, morando numa casa lá durante 2 anos. Atos é escrito por volta do ano 85 ao ano 90. Nós estamos, portanto, numa situação em que a igreja é muito mais gentílica do que judaica, ou seja, uma igreja formada por cristãos de segunda geração, oriundos de outras partes do império, não apenas de Jerusalém, e, portanto, uma igreja que tem novos desafios pela frente. E dentre esses desafios, a grande pergunta que eles têm diante de si é: será que o cristianismo é a continuação do Antigo Testamento? Será que essas comunidades cristãs aqui em Atos são, de fato, a continuidade de tudo que foi dito no Antigo Testamento? Bom, um dos principais problemas de Atos dos Apóstolos está vinculado à comensalidade. O que é isso? Comensalidade nada mais é do que o ato de partilhar a mesa, de sentar-se junto à mesa. Essa prática era muito comum na vida de Jesus. Se a gente observar os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus gostava de partilhar a mesa. Aliás, é ao redor da mesa que Jesus conta muitas parábolas, é também ao redor da mesa que ele faz a sua ceia, na qual ordena aos discípulos que amem uns aos outros, porque, como ele mesmo diz, esse é o sinal pelo qual nós seremos conhecidos por seus discípulos, se nós nos amássemos. Então, a mesa para Jesus é um centro de espiritualidade. E, aliás, mais importante do que o próprio templo. Jesus está poucas vezes presente no templo de Jerusalém, mas está muitas vezes presente ao redor da mesa. Ora, ao partilhar a sua mesa com pessoas que, na ótica da religião judaica do seu tempo, eram pessoas excluídas, pecadores, publicanos, samaritanos, Jesus está dizendo que a mesa que ele apresenta, a mesa que é do próprio Pai, é uma mesa acolhedora. Ou seja, todos são bem-vindos, podem sentar-se e ficar à vontade. Essa tarefa, portanto, da comensalidade é agora a tarefa da igreja.
Aliás, vale perceber o seguinte, em Marcos e Mateus, quando essa questão surge da comensalidade, os fariseus que reclamam com Jesus, que estão espantados com essa prática, dirigem-se ao próprio Jesus para reclamar. Em Lucas, porém, o Evangelho, que faz parte de Atos, como vimos, a pergunta dos fariseus não é direcionada a Jesus, é direcionada aos discípulos. Por que comem vocês, por que bebem vocês com publicanos e pecadores? Então perceba que agora a prática da comensalidade é a prática da igreja. Mas essa igreja nascente, ela tem graves problemas em relação a isso. Ela ainda não conseguiu mensurar bem qual é a decisão que ela vai tomar em relação a essa prática. Porque há gente que não deseja isso. Há pessoas na igreja, grupos na igreja de Atos, que não querem a comensalidade, sobretudo se essa comensalidade os vincular a não-judeus, a gentios. É nesse sentido, por exemplo, que a gente tem a visão de Pedro, daquele lençol descendo do céu, com toda sorte de animais impuros, e aquela voz dizendo, mata e come. O apóstolo fica espantado, porque, afinal de contas, aquilo tudo é comida impura. Ele não pode se aproximar daquilo, ele é um judeu. Mas a visão se repete por 3 vezes. E aí Pedro vai depois à casa de Cornélio, centurião romano, um não-judeu, e ao estar pregando a eles, o Espírito Santo se derrama sobre aquela casa, sobre aquelas pessoas. E aí Pedro percebe o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a salvação também é para os gentios. Isso chega aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E o primeiro ato que eles fazem é convocar Pedro para uma sessão, para uma conversa, para uma entrevista. E a pergunta que eles fazem, espantados, é, como você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles? A crise não é nem tanto a presença do Espírito se derramando sobre aquela casa, mas sim como Pedro pôde ousar comer com gentios. Ora, esse é o problema para aquela comunidade, percebe? É a impossibilidade, na lógica deles, de partilhar a mesa. Porque partilhar a mesa com alguém, sentar-se à mesa com alguém, significa fazer aliança com essa pessoa. E os judeus, naquela perspectiva, são puros. Eles não podem sentar-se à mesa com gentios. Mas aí Pedro tem que dizer toda a sua visão, tem que contar tudo o que aconteceu detalhadamente, para que a própria igreja de Jerusalém também chegue à mesma conclusão. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a salvação que veio a nós é também para os gentios. E nesse sentido, a primeira parte de Atos é uma preparação para o ministério de Paulo. Porque o ministério de Paulo é entre os gentios. Ele não está entre os judeus, ele está entre os gentios. Ele expande o cristianismo. Paulo é, na verdade, o grande missionário da igreja cristã primitiva e também o grande teólogo. Falaremos de Paulo mais à frente aqui no canal, mas por agora guarde essas informações. Paulo é o missionário da igreja e também o teólogo da igreja. Mas quais são, então, as propostas teológicas de Atos dos Apóstolos? Bom, como falamos, Lucas e Atos compartilham muito dessa perspectiva teológica. Uma delas nós já falamos aqui, que é manter uma história da salvação. É vincular o Antigo Testamento ao Novo Testamento em Jesus e na igreja. Tudo faz parte de um projeto salvífico de Deus. Mas também há outras intenções próprias do livro de Atos. Uma delas, por exemplo, é anunciar uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora, uma igreja que não separa, que não cria obstáculos, mas na verdade que atrai para si. Uma igreja, portanto, que é tanto para judeus quanto para gentios. Ela acolhe a todos e todas. E isso fica muito claro no nascimento da igreja no Pentecostes. Diz o capítulo 2 de Atos que quando o Pentecostes acontece, quando o Espírito de Deus se derrama sobre toda a carne, os discípulos falam em línguas. E aí a narrativa diz o seguinte, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura os galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então perceba que não se trata aqui de eleger, por exemplo, a língua hebraica como a língua santa, mas sim permitir que os povos, nas suas línguas maternas, provem dessa grandeza de Deus, provem desse conhecimento sobre Deus na sua própria concepção cultural. E isso é profundamente inclusivo.
É como se Atos afirmasse o seguinte: nós não estamos mais vinculados àquela noção restrita de salvação. A salvação não é pertencente a Israel ou a Jerusalém, mas sim ao mundo, a todos os povos. E, aliás, isso fica muito claro quando a gente faz uma análise interessante comparando o texto de Atos 2, com a citação de Joel, do profeta Joel, com o livro do próprio profeta Joel. Projetado aí na sua tela, a gente pode ver essas diferenças. A profecia de Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Já o texto de Atos diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois bem, comparando essas duas narrativas, e aí você pode ver isso no quadro projetado na tela, perceba que enquanto Joel fala, depois disso derramarei do meu espírito, Atos diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Ou seja, na perspectiva de Atos, o Pentecostes marca o tempo escatológico do fim. É uma mudança, mas não é a única mudança. Enquanto Joel fala do grande e terrível dia do Senhor, e por que grande e terrível? Porque era um dia terrível para os estrangeiros, para os não-judeus. A compreensão judaica é que Deus viria para restaurar Jerusalém à sua pureza, ou seja, expurgando de lá, daquela cidade, todos os estrangeiros, gregos, samaritanos, romanos, quem quer que fosse. Mas Atos muda a linguagem e diz que o dia será grande e glorioso. Por que glorioso? Porque, como acabamos de falar, as pessoas nas suas próprias línguas maternas, de todas as nações que estão lá presentes em Jerusalém, ouvem falar das grandezas de Deus e da glória de Deus. E a outra questão importante, lá em Joel se termina dizendo o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Ou seja, a salvação aqui é vinculada a um aspecto geográfico. Estamos falando de Jerusalém. Mas lá em Atos dos Apóstolos se diz apenas o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não se faz mais menção de Jerusalém. Por quê? Porque agora a salvação é universal. A salvação é para todos e todas. E essa é uma leitura teológica de Atos. E assim Atos planifica o que já estava acontecendo no Evangelho de Lucas. Porque lá em Lucas, Jesus está aberto aos estrangeiros. Ele acolhe samaritanos, acolhe romanos. Ele cuida de gente assim. Em Atos, a igreja que nasce, portanto, aberta a todos e todas. Por mais que seja difícil para os judeus, cristãos, aceitarem na sua mesa gente de outras nações, essa é a vontade de Deus para eles. Tanto que é mostrado no Pentecostes que a glória de Deus é falada nas línguas maternas de cada um que está lá. A segunda intenção teológica de Atos é mostrar a força da igreja no poder do Espírito Santo. Porque a igreja em Atos nasce a partir do Pentecostes, ou seja, nasce imersa nesse poder do Espírito Santo. Como diz o próprio Atos dos Apóstolos, Jesus falando para os discípulos: permaneçam na cidade até que desça do céu poder, virtude. É um poder dinamis, um poder dinâmico. E esse poder dinamis capacitará os discípulos a serem testemunhas. No grego, mártires, ou seja, mártir. É aquela perspectiva de que o Espírito Santo capacitará os discípulos a se entregarem à causa do Evangelho, por completo. Pois bem, em Atos, portanto, temos o nascimento dessa igreja. E quais são as implicações dessa igreja pneumatológica? Como é que é essa igreja? Antes de tudo, essa igreja é uma igreja que não apresenta divisões nem de ordem social, nem de ordem étnica, nem de ordem sexual.
Porque a gente percebe o seguinte: o Espírito de Deus que se derrama sobre toda a carne naquele momento, primeiro, é percebido por todos os povos que estão ali presentes. Então, não existem mais barreiras étnicas nem raciais. Segundo, faz com que homens e mulheres profetizem. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diz o profeta. Então não há aqui nenhuma barreira, nenhuma hierarquia entre homens e mulheres. Terceiro, há também um rompimento de uma barreira social, porque até os escravos e escravas profetizarão, receberão do Espírito de Deus. Portanto, essa igreja que nasce em Pentecostes é uma igreja completamente livre de qualquer muro de separação entre pessoas. Ao contrário, o poder do Espírito capacita essa igreja a gerar pontes de contato, a gerar mesa de comunhão, a gerar comensalidade. E essa presença do Espírito Santo naquela comunidade faz com que essa igreja compartilhe a vida, o amor e o pão de cada dia, como diz Atos capítulo 4, 31 a 37, e faz também com que a sua presença seja agradável às pessoas, ao povo. Olha que coisa interessante. As pessoas não cristãs se agradam da igreja. Nessa leitura, nesse momento, no Pentecostes, a igreja não é um fardo e nem um peso que culpabiliza pessoas. Ao contrário, ela é um convite para participar da ceia do Senhor. E essa ceia, essa comensalidade que se revela como amor expresso de Deus, encanta as pessoas. De tal maneira que, diz Atos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que coisa interessante. Uma igreja simpática. Parece tão estranho nesses dias atuais. Nesses dias atuais, infelizmente, a igreja perdeu a sua simpatia e tornou-se, na verdade, símbolo de antipatia. Símbolo de uma postura arrogante, uma postura intolerante, uma postura de ódio, de ira, de violência, porque buscou projetos de poder que não se coadunam com o Evangelho. Mas certamente ainda existem igrejas sérias, igrejas comprometidas com o Evangelho, que também fazem isso aqui que Atos descreve, ou seja, geram simpatia entre as pessoas. E a terceira intenção teológica de Atos é, na verdade, vinculada a essa anterior. É a busca por inculturar a fé, ou seja, viver a fé em Jesus em novos contextos culturais. Aliás, é isso que Paulo faz. Paulo, falamos aqui no início do vídeo, ele era o teólogo da igreja cristã primitiva. Por quê? Porque nos locais novos que ele estava explorando e levando a fé, não havia como fazer vínculos com o Antigo Testamento. Não são judeus, são gentios. E então, como viver a fé nesses locais? Como viver os desafios desses locais a partir da fé em Jesus? A resposta a essas perguntas fez nascer as cartas paulinas, que compõem boa parte do Novo Testamento. E é a teologia, ou seja, a tentativa de expressar respostas sobre assuntos diversos, sobre assuntos concretos e reais, de pessoas igualmente concretas e reais, respondendo-as a partir da fé em Jesus. Isso é desafiador e isso é o que nós somos chamados a fazer hoje também. Ouvir pessoas reais, concretas, com as suas crises, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, e a elas estender a lógica do Evangelho e afirmar a bondade de Deus e o amor de Deus. Bom, essa é a igreja de Atos. Uma igreja, portanto, que vive na força do Espírito Santo. E por que faz isso? É uma igreja que compartilha a sua mesa com todos e todas. É uma igreja que não tem segregação de nenhum tipo, que é acolhedora, que cai na simpatia do povo, ou seja, gera graça entre as pessoas, gera a cordialidade, gera atenção e carinho. E por tudo isso, é uma igreja que consegue se espalhar por todo canto que havia, chegando até os confins da terra, que é o que acontece com Paulo no final do livro, como falamos aqui no início. Paulo termina o livro de Atos em Roma, no centro do mundo daquele tempo, pregando o evangelho sem qualquer impedimento. Bom, esse é Atos dos Apóstolos. É claro que a gente podia estar aqui estudando durante muito tempo esse livro, porque há muitas histórias, há uma riqueza teológica, literária muito grande nessas narrativas. Faço aqui o convite para que você leia esse texto, se assim desejar, mas aqui eu quis apenas pontuar algumas questões que eu acho importantes sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, digamos assim, e a nossa própria realidade de hoje. Porque a grande pergunta é, se a igreja de Atos era assim, acolhedora,
alegre, cordial, preocupada com os mais fracos, com os oprimidos, com os necessitados, de tal maneira que entre essa igreja não havia necessitados. Se a igreja agia assim, derrubando muros de separação e criando espaços de comensalidade, como nós agimos hoje? Essa é a grande pergunta. Se nós somos discípulos de Jesus, que esteve com esses discípulos lá no início, e que gestou neles essa perspectiva de vida em comum, por que nós somos diferentes? Porque nós, muitas vezes, criamos nas nossas igrejas espaços de separação. Porque nós achamos, muitas vezes, que a mesa que partilhamos é para A, para B, mas não é para C e nem para D. Quem somos nós para estabelecer esse tipo de coisa, esse tipo de divisão? Ora, se a mesa é do próprio Cristo, é Ele que convida. E se Ele convida, todos nós podemos estar presentes. E isso é muito bom. Então, eu espero que a gente consiga, a partir de Atos dos Apóstolos, encontrar pistas para a nossa própria vivência da fé hoje enquanto igreja. Porque é importante que a gente pense numa igreja que seja capaz de viver o Evangelho e, ao viver o Evangelho, por causa disso, gera simpatia entre as pessoas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. No próximo domingo, falaremos aqui sobre o Evangelho de João. Não é um evangelho sinótico, mas faz parte dos evangelhos e eu queria deixar de fora esse evangelho tão importante. Então, próximo domingo, o Evangelho de João, e aí encerramos essa série dos evangelhos. Se você tiver comentários, dúvidas, quer fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se muito à vontade para usar o espaço aqui dos comentários para isso. E a gente vai lidando com essas perguntas à medida que elas forem aparecendo, tá bom? É muito bom ter aqui a sua presença. Obrigado mais uma vez. Se você gostou do vídeo, então, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer, se inscreva se você não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.